Fala pessoal, Matheus aqui para mais um devocional e hoje iniciaremos a nossa reflexão a partir de Êxodo 6, do 2 ao 9. Mas antes da gente ler juntos essa parte, eu preciso te contextualizar, né? Nesse momento a Bíblia está narrando quando Deus, ouvindo o clamor e vendo a aflição dos hebreus no Egito, chamou Moisés para que fosse libertar seu povo da escravidão de Faraó. E Deus faria isso através de grande poder. Quando Moisés chegou ao Egito, falou e mostrou os sinais ao povo de Deus e falou que ele iria, né, libertá-los do Egito, e o povo creu. Então Moisés foi falar com o faraó, só que ele endureceu seu coração e não deu ouvidos. E acabou mandando até com que fosse posto mais serviço, né, ao povo, e com isso causou mais sofrimento ao povo. E aí sim podemos ler a nossa passagem, onde Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Vou tirá-los do trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Deste modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. Bom, o povo tinha crido anteriormente, agora por razões externas, né? Já não creem mais, ou têm dúvidas sobre isso, ou acabam ficando cegos. E disso a gente pode tirar a nossa reflexão de hoje, que é a incredulidade, né, do coração, do quanto às vezes esquecemos das promessas e ficamos cegos pelas preocupações, pelas circunstâncias, né, da vida. Mas vamos por partes, né? A primeiro momento, minha mente cética e algum de vocês pode até pensar, né? É natural essa falta de fé, até porque tinha mais sofrimento naquele momento. Mas se a gente for um pouquinho profundo na história, veremos que o povo hebreu já sabia sobre o Deus verdadeiro, ele já sabia que ele iria libertá-los, né? Por causa da promessa que ele foi feito antes para os seus pais. Então Moisés e também, né? Moisés mostrou sinais para provar isso. E além disso, após tudo isso, né? E Deus afligiu os egípcios com 10 pragas, o faraó liberta o povo e esse povo sai com ouro e prata dos povos do Egito, como indenização, vamos dizer assim. E eram guiados pelo próprio Deus no deserto. Olha em Êxodo 13, 21. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Mas mesmo após isso, quando estão perto do Mar Vermelho e vendo o exército de Faraó indo tentar matá-los, olha o que o povo disse a Moisés. Disseram a Moisés: Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? E pode ver que o povo já está começando a se desesperar novamente. E podemos continuar, né, também, porque o povo vai continuar com essa mesma atitude de incredulidade, de murmuração, de reclamação, sempre que surgir qualquer dificuldade ou sinal dela. Mas ok, o que poderíamos aprender, né, com isso para nossas vidas de hoje? Primeiro, incredulidade podemos dividir em dois significados aqui, dois lados de uma mesma moeda, vamos dizer assim. A primeira parte seria a incredulidade em crer em Deus, ou seja, que ele existe como um ateu, vamos dizer assim. E se a gente trazer toda essa história que falei para vocês para a nossa mentalidade do século XXI, é estranho imaginar a possibilidade de incredulidade de um povo que viu milagres e mesmo assim perdia a fé em Deus, que tirou eles do Egito e que em qualquer sinal de dificuldade já perdia completamente a fé, né? Perdia o controle. Mas se pensarmos, né, um pouquinho, não é tão diferente nos dias de hoje, né? Quando eu ainda não acreditava na Bíblia Sagrada e era apenas um agnóstico, e até mesmo quando Deus começou a agir na minha vida, por muitas vezes eu pensava para mim mesmo, se eu visse algo assim, teria fé na mesma hora. Ou sei lá, se eu tivesse um milagre X, vamos dizer assim, eu acreditaria para sempre.
Ou até parei para pensar que seria injusto para a gente, pois a gente não vê situações como eles viram, né? Então é muito mais difícil para a gente crer. Mas as perguntas que eu faria para o eu do passado, aliás, a pergunta, vamos dizer assim, tem certeza que, que você não viu nenhum milagre? Olha em Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Então você pode ver, mas mesmo assim temos a inclinação para a incredulidade e temos a tendência e continuar pensando, né? Isso não é o suficiente. Mas se eu tivesse um milagre, aí sim, e se eu pudesse ver claramente esse milagre, aí sim eu iria crer verdadeiramente. Mas quantas vezes, né, se a gente parar para pensar, a sorte apareceu na nossa vida, quando algo às vezes inesperadamente, que precisa acontecer, estranhamente acontece. Com certeza, eu te garanto, se você colocar o óculos de Deus e olhar para a sua vida, você encontrará esses momentos inúmeras vezes. Mas tenho certeza também que mesmo assim não será suficiente para dar o crédito a Deus, porque a nossa mente de hoje em dia é muito mais fácil e mesmo sendo contra-intuitivo, dar crédito ao acaso. Eu já fui assim e eu tendo a ser assim, eu tento melhorar ao máximo. E nossa mente, né, permanece em busca de um milagre que seja aceito por nossos padrões, por nossa mente, vamos dizer assim. Mas o incrível é que hoje, depois de crer no Deus da Bíblia Sagrada, consigo olhar para trás e ver que o milagre que eu queria e que muitos querem hoje já existe e que pode ser visto e experimentado por todos através da Bíblia. Só que tem uma condição para isso, se chama profundidade. É o mais difícil, né? E nessa caminhada em busca do mais profundo, da busca pela maior presença de Deus na nossa vida, na minha vida, vem a segunda parte da moeda, que é a incredulidade de coração, da murmuração, da falta de fé plena, né? Que Deus é o nosso Senhor. E isso é o que o povo do Egito estava tendo. Só que hoje em dia, as mesmas atitudes desse povo são repetidas, só que apenas de formas diferentes. Vamos dar um exemplo, né? Dizem que a ansiedade é o mal do século, só que quem nunca sofreu, né, de ansiedade? Ansiedade por esperar que algo dê certo, talvez ansiedade por querer melhorar de vida, ou qualquer outra coisa que gere a sua ansiedade. Isso pode atingir os dois lados da moeda, tanto os que creem em Deus, tanto os que não creem. Mas do lado da moeda que estamos falando agora, né, que é o ato de crer em Deus, mostra a nossa falta de fé com Deus, ou a nossa falta de Deus. Porque lembra da passagem em Jeremias, do último devocional? Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Aí, beleza, você pode dizer, né? Mas a minha vida tá péssima. Talvez, eu já disse isso, talvez você esteja passando por necessidades, talvez alguém que você ama esteja doente, talvez alguém que você ama já não está mais aqui. E novamente ativamos a nossa murmuração, a nossa reclamação e queremos gritar, né? Como é possível? Perguntando verdadeiramente lá de dentro a Deus. Apenas para afirmar aqui, né? Não digo que precisamos ficar felizes em momentos difíceis, mas porque isso seria masoquismo. Mas perder a confiança em Deus, questionar se Ele realmente poderia estar no comando com tudo de ruim acontecendo na sua vida, bom, aconteceu a Jesus coisas até piores, vamos dizer assim. Mas, enfim, a caminhada com Deus não é necessariamente uma barreira, né? Uma barreira de problemas. Mas acredito que a caminhada com Deus pode ser sim uma ponte sobre os problemas. Você vai passar por ela, mas talvez você vai passar de forma mais tranquila. E claro que a caminhada com Deus vai além, né, de tudo isso, de ter mais ou menos problemas. É você se tornar filho, é você nascer de novo e muitas outras coisas. Mas você pode questionar, né? Então, por que que eu não estou vendo essa ponte para o meu problema? E a resposta é uma pergunta. Você está ouvindo a voz de Deus? Será que você está realmente vigilante? Ou você está vivendo e olhando apenas para as circunstâncias da vida? Como diz Mateus 13:22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Precisamos hoje, né, e todos os dias ouvir a voz do Senhor. E lembre-se que Ele está à sua frente como estava com o povo do Egito. Mateus 28:20, eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E além disso, né, Jesus disse, já deixou claro, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
E para concluir, né, busque ouvir Deus, não tem jeito. Busque o seu descanso em Deus. Ame Deus sobre todas as coisas. Eu não sei o que você pode estar passando, mas uma coisa é certa, Deus está no controle. E para a gente finalizar, né, Hebreus 3, do 7 ao 15. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. E é isso, irmãos. Não tem muito o que falar. Ouça a sua voz e não endureça o coração. E nunca se esqueça, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Valeu, amém, até a próxima.